Cheguei no deserto quando a tarde já estava se despedindo. O céu se estendia sobre mim, uma tela vasta e sem nuvens de um azul que se aprofundava. Um vento seco, carregando o cheiro de poeira e pedra antiga, sussurrava contra minha pele. A areia, uma paisagem de dunas ondulantes, parecia se estender ao infinito. Meu guia, um homem cujo rosto era um mapa esculpido pelo sol e pelo vento. À noite, a areia acende. Oferecia um sorriso educado, talvez cético. A descida do sol foi uma performance lenta e deliberada de cores e sombras. O mundo foi pintado em tons de laranja-fogo e rosa suave. Sombras longas e dramáticas remodelavam as dunas. O ar esfriou com uma velocidade surpreendente. Meu guia preparou chá sobre uma pequena fogueira. O céu mudou de azul a preto impenetrável, pontuado pelos primeiros pontinhos de luz estelar. A lua era um crescente fino e tímido. Parei, meu olhar fixo no chão, procurando. A princípio, não havia nada. Espere, o deserto tem seu tempo. E então, eu as vi. Pequenos e hesitantes pontos de luz, aparecendo e desaparecendo na distância. Mas os pontos aumentaram em número. Dezenas, depois centenas. Prendi a respiração. A areia estava brilhando. Era uma luminescência fraca e etérea, mas era inegavelmente, surpreendentemente real. Na manhã seguinte, sob a luz dura do sol nascente, encontrei uma pesquisadora que havia viajado de uma universidade distante. Seu nome era Doutora Helena Torres, e sua área era mineralogia. Ela começou a analisar a areia com um cuidado meticuloso e praticado, seus movimentos precisos e econômicos. A areia tem muito quartzo e feldspato. Olhei para os grãos sem graça, tentando ver o que ela via. Nem sempre brilha. Às vezes, sim, com calor, frio, pressão. Mais tarde, eles soltam essa energia. Eles soltam em forma de luz fraca. Isso se chama termoluminescência. Do bolso, ela tirou 2 cubos de açúcar comuns. Ela me instruiu a observar atentamente enquanto nos movíamos para a sombra do nosso veículo. Com um estalo agudo, ela esmagou um cubo contra o outro. Por um instante fugaz, uma faísca pálida e fantasmagórica de luz apareceu no ponto de impacto. É a mesma ideia. Aqui, a areia esfriou depois do calor do dia. O vento mexe a areia. Os grãos se chocam. Eles liberam luz. O sal ajuda também. O lago seco tem cristais. O sal reflete a pouca luz da lua e das estrelas. Olhei em direção ao lago seco, agora uma placa branca ofuscante sob o sol da manhã. O sal também pega partículas do ar. Às vezes há fósforo e outros elementos. Eles podem aumentar o brilho em alguns pontos. Essas pedras antigas eram veadas com grossas camadas de quartzo. Suas superfícies lisas e duras contra as pontas dos meus dedos. Ela explicou que o movimento constante dos grãos de areia secos e isolantes pela superfície do deserto pode criar um acúmulo significativo de eletricidade estática, muito parecido com arrastar os pés em um tapete em um dia seco. Na vasta extensão árida do deserto, esse efeito é ampliado em uma escala colossal. Essa carga acumulada pode então se descarregar em pequenos flashes quase imperceptíveis, faíscas rápidas e silenciosas que, quando multiplicadas por bilhões pelas dunas, contribuem para o efeito cintilante geral. O deserto está gerando sua própria luz. Mais tarde, naquela tarde, nossa jornada nos levou a uma pequena vila isolada, aninhada em um oásis rochoso. Lá conversamos com uma anciã, Dona Amina, uma mulher cuja sabedoria era tão profunda quanto as rugas ao redor de seus olhos. Enquanto habilmente preparava pão e chá, ela compartilhou as lendas que havia ouvido quando criança. Quando eu era criança, eu tinha medo. Diziam que a areia chamava pessoas. Diziam que o brilho era um aviso. O brilho aparecia antes de uma tempestade. Perguntei se ela acreditava que isso fosse verdade. Ela fez uma pausa, considerando sua resposta cuidadosamente. Às vezes, o vento sopra mais quando a tempestade vem. A areia se mexe mais. Então,
O brilho cresce. Enquanto estávamos sentados ali, observando a luz suave fluir e refluir, meu guia compartilhou outra história de seu avô. Meu avô dizia que a areia guarda memórias. Ele dizia que cada grão tem um pedaço de sol. À noite, o grão conta essa lembrança. Ele fala com luz. Isso é bonito e tem um pouco de verdade. Os grãos guardam energia. Sim, eles soltam depois. O avô viu com poesia o que a ciência explica com números. Os dois olham para a mesma coisa. Aqui, nesta duna remota, duas maneiras aparentemente díspares de conhecer o mundo haviam encontrado um terreno comum. Uma era uma história tecida de gerações de intimidade com a terra. A outra era uma história construída a partir da observação e das leis universais da física. Ambas eram tentativas de explicar a maravilha diante de nós. Ambas eram verdadeiras. Em minha tarde final, recebi permissão para coletar um pequeno frasco da areia. Parecia importante ter um lembrete tangível deste lugar. Embora eu tivesse cuidado de levar apenas uma quantidade simbólica. Ao selar o recipiente, pensei nas pessoas como Dona Amina e meu guia, que viveram ao lado deste fenômeno toda a vida. Para eles, a areia brilhante é tanto uma parte normal de seu mundo, quanto uma fonte de maravilha especial. Para mim, havia sido uma descoberta surpreendente. Para a ciência, é um processo complexo a ser medido e documentado. Para as lendas antigas, é um sinal espiritual. Na nossa terceira e última noite, um vento forte desceu das montanhas. Era um vento limpo e seco que varreu o céu, deixando-o completamente livre de nuvens e névoa. A temperatura caiu drasticamente, o frio se tornando cortante e penetrante. Em resposta a essas condições perfeitas, o espetáculo de luz do deserto atingiu um clímax espetacular. O brilho era mais intenso e dinâmico do que nas noites anteriores. Eu podia ver rápidos feixes de luz, como fios incandescentes sendo tecidos e desfeitos pelo vento. Havia manchas suaves e brilhantes que flutuavam como névoa sobre a superfície, e uma faixa ampla e brilhante de luz que abraçava a borda do leito seco do lago, parecendo uma verdadeira estrada celestial. Bati palmas em deleite espontâneo, rindo como uma criança testemunhando um milagre pela primeira vez. Então, tão de repente quanto havia se intensificado, a luz em muitas áreas desapareceu, diminuindo para um mero sussurro do que fora antes. Apenas algumas manchas teimosas permaneceram. O vento mudou. A umidade subiu um pouco. O ar tem mais água agora. A carga elétrica escapa no ar mais úmido. O brilho cai. Eu estava aprendendo mais um detalhe desse intricado motor natural. O brilho era algo frágil. O fenômeno exigia um equilíbrio delicado e preciso de condições para se manifestar em toda a sua glória. O vento, a temperatura, a umidade, a geologia. Uma pequena mudança em qualquer uma dessas variáveis poderia diminuir o espetáculo ou mudar completamente seu caráter. O deserto não era apenas um palco. Era um participante ativo em seu próprio espetáculo noturno. Antes de partir, reservei um momento para agradecer aos meus companheiros. Agradeci à Doutora Torres por sua clareza e sua paixão pela descoberta. Parei na vila para agradecer à Dona Amina, que me entregou um pão quente e recém-assado como presente de despedida. Use, mas não tire a beleza. Garanti a ela que não o faria. A beleza, eu havia chegado a entender, não estava em obscurecer a verdade, mas em revelá-la. Ela já estava lá, escrita na areia. Naquela última noite, senti um chamado para ficar a sós com o deserto uma última vez. Levemente, a luz floresceu onde minhas botas haviam pisado. Era como se eu pudesse escrever meu nome com a luz das estrelas. Eu apenas andei, deixando as dunas falarem por si mesmas. Pensei no início da minha jornada, no meu ceticismo. A areia não acende, eu havia pensado. Eu sorri. Eu estava errado. A areia não queima com o calor de um fogo, mas brilha com a frieza de uma memória.
ela brilha com a lenta exalação de energia armazenada. A explicação mais provável é lindamente simples. O calor intenso do dia é absorvido pela areia, particularmente pelas estruturas cristalinas dentro dos grãos de quartzo e feldspato. O vento empurra os grãos, fazendo com que colidam e esfreguem uns nos outros. Esse atrito fornece o gatilho. Energia armazenada é liberada como minúsculas e frias faíscas. Não é mágica, é natureza. E, no entanto, ainda parece mágico. E esse sentimento, talvez, seja o que mais importa. No entanto, como em todas as grandes explorações, algumas perguntas permanecem sem resposta. Enquanto isso, o deserto continuará seu ritmo ancestral. Despreocupado com a investigação humana, ele brilhará esta noite, e na noite seguinte. Ele conecta este pedaço de terra às grandes forças do cosmos. O mundo está cheio de maravilhas ocultas, esperando por um olhar curioso. Eu deixei o deserto antes que o sol tivesse nascido completamente. O brilho na areia já estava diminuindo, um fantasma de seu eu noturno. O universo estava revelando um de seus pequenos e perfeitos segredos. Um de seus pequenos e perfeitos segredos.